Paz do Senhor, amados, estamos aqui juntos mais uma quarta-feira, já no meio de dezembro, para meditarmos juntos na palavra do Senhor. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está em Atos dos Apóstolos. Na verdade, eu vou ler alguns textos hoje, mas o primeiro deles está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde, no versículo, pode ser no 16, onde Pedro... ele começa então a falar ali na descida do Espírito Santo sobre ele, quando eles dizem que foi um Pentecostes, né? Quando ali muitas almas são seladas, visitadas ali pelo Espírito Santo. E Pedro começa então a dizer assim, versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E aí ele prossegue falando de como é que ainda, os sinais ainda que aconteceriam. Mas eu quero que você preste muita atenção naquilo que ele repetiu exatamente a revelação que o Senhor Deus deu ao profeta Joel, que diz que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão e os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Antes de eu falar acerca do que Deus propôs para mim, eu gostaria de ler um versículo antes dos demais, que está em Jó, no capítulo 33, no versículo 14 e 15. Diz assim: pelo contrário, Deus fala de um modo. Sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Jó também, ele frisa que Deus, ele fala com o homem da forma que ele bem entende, de um modo ou de dois, mas que quando o homem cai num sono profundo, Deus lhe dá sonhos e lhe abre os ouvidos de uma forma diferente. A Bíblia, amados, ela é feita também de homens que levaram os seus sonhos. A Bíblia é a palavra de Deus na terra, a gente sabe disso. Mas ela foi escrita aqui por homens cheios do Espírito Santo e que obedientes à voz de Deus, à condução da voz de Deus. E muitos deles levaram os sonhos de Deus muito a sério na vida deles. Eles não titubearam diante daqueles sonhos que lhes era dado mediante o Espírito Santo. Mediante aquilo que, como qualquer um de nós, deita na cama, adormece e pega no sono. E eu tava dando até uma olhada sobre isso, sobre esse sono REM, né? Que logo ali após 2, 3 horas que você pega no sono, a gente entra nesse sono REM. E é onde o nosso corpo, nossos músculos, nosso adormece, ele desliga. Mas o nosso cérebro não, ele ainda continua em atividade. E ali são produzidos então os sonhos. E nós cremos verdadeiramente que Deus é onde ele fala conosco. Freud, ele fala que o sonho era simplesmente o lixo do nosso corpo, que era só o resto daquilo, das nossas emoções, dos sentimentos só, que não era aproveitado para nada. Mas nós cristãos sabemos
que é uma forma tremenda de Deus falar conosco e de nos mostrar a vontade dele para nossa vida. E no Antigo Testamento, poderosamente, as visões e os sonhos, praticamente, eles andavam juntos. E os sonhos e as visões, elas faziam parte do derramar e da revelação de Deus na vida das pessoas. Eles buscavam a confirmação de Deus, eles buscavam a direção, eles buscavam qual era a resposta de Deus para a vida deles, através, muitas vezes, do sonho. E não como uma forma mística, mas sim como aquilo que Deus iria revelar para eles através do sonho. Como boca de Deus, como uma forma de Deus se comunicar com o homem. E de uma forma inconsciente, porque às vezes nós ficamos tão com o olhar fixado para aquilo que é razão e consciente, que nós acabamos não percebendo aquilo que Deus realmente quer falar conosco. Ou a forma, ou a intensidade, ou até mesmo os detalhes mínimos que Deus quer nos falar. E no sonho, Deus às vezes consegue nos mostrar, consegue não, porque ele consegue todas as coisas, mas Deus nos mostra poderosamente aquilo que ele tem para nossa vida. E no Antigo Testamento, nós podemos ver isso de forma muito clara, limpa, transparente. Não só na vida de quando a gente fala em sonho, lógico que você já vai buscar menção em José do Egito, mas não só ele. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de homens que realmente viram, experimentaram através de sonhos e de visões o sobrenatural de Deus e que puderam guiar o povo de Israel, o povo hebreu, através da vontade de Deus, com a experiência de sonhos e visões de algo sobrenatural e que é experimentado através da fé, que é experimentado através de intimidade. No hebraico, a palavra sonho, ela deriva do verbo rolom, que significa ser fortalecido. Olha que coisa tremenda. Quer dizer, no sonho, olha, isso chega a me deixar extasiada. Significa ser fortalecido. Para Freud, era o descarte, era o lixo. Significa nada, significa aquilo que o meu corpo projeta de algo que foi insignificante, aquilo que talvez ficou mais fresco na minha memória no dia, foi o reflexo daquilo que eu recebi. E diante de Deus, da origem hebraica da palavra, significa ser fortalecido. Uma diferença exorbitante entre a fé e a razão. E é o caminho que você escolhe andar, é o caminho que você escolhe experimentar. Visão espiritual, visão de Deus, aquilo que você realmente quer experimentar, ela é mais, amado, é muito mais do que aquilo que você pode perceber no seu campo visual. Ela tá além dos seus sentidos imediatos. É algo que você realmente experimenta de uma forma miraculosa, extraordinária. Mas que você realmente vê. Não é que você imagina. Você vê com os seus olhos humanos e que vai muito além da sua percepção, mas que Deus quer remover dos nossos olhos essa barreira física que a gente impõe para que Ele nos mostre de forma sobrenatural, como ele fez com o profeta Ezequiel. Ele transportou Ezequiel espiritualmente para o vale de ossos secos e ele falou: filho do homem, o que é que você vê? Ele não estava fisicamente ali, mas o Senhor o transportou espiritualmente e ele pôde ver com seus olhos algo sobrenatural. E é isso que Deus quer que nós venhamos experimentar, mas nós estamos tão ligados a essa matéria, a esse plano, estamos tão ligados aos problemas do cotidiano que a gente não consegue ser encharcado, inundado por essa promessa de Deus, que Deus fez lá, falou com Joel, mas que Deus também falou aqui, trazendo o apóstolo Pedro para, no derramamento de Pentecostes, falar para todos nós, viu? Eu falei para vocês que eu derramarei o meu espírito sobre todos.
todos, servos, servas, filhos, filhas, os jovens, os velhos, sobre todos. Vocês terão visões, os velhos sonharão. Por que ele fala que os velhos sonharão? Porque na mentalidade do ser humano, o velho já não sonha mais, porque afinal de contas ele já viveu tudo. E ele está dizendo, não, diante de mim o velho sonha, o jovem profetiza, lança a palavra. Eu sei que a maior revelação que pode existir é a própria palavra de Deus sendo declarada, é a própria palavra de Deus sendo vivida, mas eu também sei que Deus tem algo especial para a sua vida, que Deus também tem a entrelinha para a sua vida e Ele quer te dizer, Ele quer que você saiba, Ele quer que você tome conhecimento, mas você precisa, no nome de Jesus, voltar a sonhar. Você precisa, no nome de Jesus, acreditar nos sonhos e nas visões que Deus tem te dado. Você sabe que os estudos dizem que todo mamífero sonha. Todo mamífero sonha. Pode olhar os cachorros. Eu tenho cachorro, né? Elas sonham. Ela sonha que ela tá correndo, ela sonha que ela tá latindo. Né, gato, né, eu tava dando uma estudada no gestual do gato quando tá sonhando. Os estudos apontam que todo mamífero sonha. Amado, se o cachorro sonha, o gato sonha, você sonha. Tem gente que fala, eu não sonho. E também a medicina afirma que você sonha todos os dias, que você só não se lembra daquilo que você sonhou. E também diz que se você colocar o seu relógio para despertar num horário antes daquilo que você está habituado, você se lembra daquilo que você sonhou. São testes para você fazer, mas afirma que você sonha todos os dias. Claro que existem diversos tipos de sonho. Tem o sonho que é lixo, que são bobagens que o nosso corpo simplesmente reproduz. Se você assistir alguma coisa na televisão, aquilo vai sugestionar você a sonhar. Existem as impressões, que são reflexos, né, daquilo que você vivenciou. Tem o diálogo, o sonho que é diálogo, que é você falando para você mesmo, que quando você não quer nem reconhecer para você, e aí você reproduz aquilo no sonho. Isso é muito tremendo, isso acontece frequentemente. Quando nós não queremos reconhecer para nós mesmos uma situação, você sonha com aquilo, dizendo para você. Mas tem o sonho, que é revelação de Deus. Tem o sonho, que é Deus falando com você. E desse, meu amado, você acorda sabendo até que roupa que você estava. Esse sonho você não esquece. Esse sonho você lembra. Esse sonho você lembra de detalhes, porque é Deus querendo falar com você. Eu gostaria de mencionar alguns textos e eu quero que você marque aí e leia depois, para eu não tomar muito tempo, porque já foram 3 minutos aqui. E depois você não tem paciência de acabar de me ouvir. Mas você pode dizer, Thalita, um deles eu vou ter que ler. Na verdade, eu vou passar por alguns deles, tá? Mas em Zacarias, capítulo 1 de Zacarias, ele diz assim, o profeta Zacarias, né? No versículo no versículo 8 do capítulo 1, ele diz assim: tive de noite uma visão. E eis um homem montado num cavalo vermelho e estava parado na murteira que havia num vale profundo. E ele começa a descrever a visão que ele teve. E essa visão, ela dura quase 3 capítulos da visão que ele teve. Mas ele diz que teve de noite uma visão. Pula para o capítulo 4 de Zacarias, que você vai ler no versículo 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Como eu disse para vocês, no Antigo Testamento, a visão e o sonho era algo que se entrelaçava, que ficava nesse estágio, meio que, eu não sei se eu estou, nesse caso de Zacarias, se eu estou dormindo ou se eu estou acordado, mas eu vejo nitidamente. E ele diz, como se me acordasse, como se fosse despertado o homem de um sono. Deus fala, mostra, revela em detalhes, basta que você esteja
atento para ouvir a voz e os detalhes daquilo que ele quer te dizer. Zacarias, ele trata aqui o sonho como uma visão. Você precisa estar atento da forma que Deus quer falar com você. José, o filho de Jacó, né? Do José do Egito, todo mundo conhece a história dele, do sonho que ele teve. E quando os feixes se curvavam diante dele, amado, ele acreditou no sonho que Deus deu a ele de forma incondicional e irrestrita. Ele confiou naquilo que ele sonhou. Deus não falou grandes textos para ele. Deus, sabe? Ele simplesmente sonhou e quando acorda com a convicção, isso vem de Deus para mim. Isso é de Deus para mim. E embora o deboche, até um dos irmãos fala, lá vem o sonhador. Quantas pessoas podem debochar do seu sonho? De onde você acredita que Deus vai te levar? Cabe a você confiar naquilo que Deus tem te mostrado. Cabe a você confiar e ouvir somente a voz de Deus. Confia, né? Depois Deus leva ele para o Egito para interpretar sonho. O sonho de Faraó. E coloca ele exatamente no lugar onde ele sonhou que estaria. O sonhador, ele às vezes interpreta o sonho de outras pessoas até que o seu sonho torne realidade. Às vezes você vai ouvir muitas pessoas contando dos seus sonhos, você vai ver pessoas atingindo os seus sonhos e você preso. E você aguardando a sua vez. Mas aquele que espera no Senhor alcança, meu amado. Não tenha dúvida disso, espera, porque Deus é fiel. O outro exemplo que eu preciso dar é Daniel. Daniel é um dos especialistas na arte de interpretar sonhos, né? E no capítulo 1 de Daniel, coisa tremenda, linda, maravilhosa, no versículo 17 de Daniel 1, diz assim, ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Você pensa que Deus não dá inteligência para entender e compreender os sonhos e visões? Você pensa que esse período de visões e sonhos ficou restrito ao Antigo Testamento? Não, jamais. Deus continua sendo o mesmo Deus que dá sonhos, que dá visões, que fala, que revela e que realiza. Deus continua sendo o mesmo Deus que capacita o homem, que fala com o homem, que faz grandes coisas. Deus continua sendo o mesmo Deus que faz você pegar no sono, que vela pelo teu sono e que espera você se acomodar para falar com você. E Deus quer que você confie, acredite, não fique apegado ao materialismo desse mundo, mas confie na voz que você ouve, naquilo que você vê enquanto sonha, no lugar onde Deus está dizendo que vai te conduzir, porque Ele é fiel, Ele continua sendo Deus. Deu a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. E no capítulo 7 de Daniel, você tem que ler todo. Diz no versículo 1, no primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Veja, ele estava dormindo, ele teve a visão e o sonho, a coisa aconteceu ali para e passo junto, ele sonhou e via o que estava acontecendo, e quando ele acorda, ele anota, ele já tinha um caderninho ali do lado, para que ele não perdesse nada daquilo que Deus falava, porque aquele que é um sonhador, aquele que sabe que Deus dá visão, não perde a oportunidade de nada, não deixa nada passar, porque a gente sabe que esquece, e Daniel sabia que ele poderia esquecer os detalhes. Não perca nenhuma fatia daquilo que Deus tem preparado para você. Se as pessoas não acreditam, se as pessoas acham que esse tipo de revelação ficou reservada só para o Antigo Testamento,
É problema deles, amado. Eu espero que você confie naquilo que eu estou dizendo, porque Deus tem grandes visões e sonhos para revelar a você. Eu poderia continuar pregando aqui em Daniel 7, porque isso é maravilhoso, né? Eu quero que você leia. Tenho que falar de 2 acontecimentos no Novo Testamento, porque senão ficariam só nas palavras da Thalita para garantir que não é uma porção para o Antigo Testamento, de jeito nenhum. Mateus, no capítulo, rapidamente, não vou falar demais, porque nem preciso falar demais. Mateus, capítulo 1, verso 18, tem que falar desse outro José, porque esse José, amado, não é para poucos não que ele fez, não é para muitos que ele fez não, são para raras exceções. Homens com o verdadeiro H maiúsculo. Ele estava ali, desposado, noivo ali de Maria. Maria parece como grávida. Amada, ele nunca tinha tocado nessa mulher. Ele nunca tinha encostado nela, a mulher parece grávida. O que você ia pensar num trem desse? Essa mulher me traiu. Que coisa louca é essa? Quero mais isso não. E aí ele diz aqui que desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele falou, eu vou dar linha na pipa para não acabar com o nome dela, né? Mas acontece algo. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu um anjo em sonho. Um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Um sonho. Isso é sonho da carne. Isso aí é sonho que Freud falou. É lixo da carne, né? Isso aí é aquilo que é descartado. Isso aí não é coisa de Deus, não. Isso aí não é sonho de Deus. Isso aí é coisa da minha mente, porque eu quero tanto que é coisa da minha mente. A palavra diz que ele sonhou. E ali ele recebeu uma direção do Senhor, falando com ele. A palavra diz que ele, no outro dia, acordou e recebeu Maria por sua mulher e cuidou dela. E no capítulo 2, no versículo 12, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, ele teve outro sonho, falando, olha, foge daí de onde vocês estão, porque senão vocês vão ser mortos, estão perseguindo vocês. Saia desse lugar, vá para o deserto. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E no versículo 19, de novo, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Pela terceira vez, Deus fala em sonho com José. Amado, Deus fala em sonho, Deus mostra aquilo que Ele quer. Você só precisa estar sensível para ouvir a voz do Senhor. Será que isso nos dias de hoje acontecendo, você ouviria? E o último exemplo que eu vou dar, para que você receba essa palavra no seu coração, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele estava indeciso para que lado ele iria pregar o evangelho, em Atos, ele deita e ele sonha. Atos, capítulo 16, versículo... Peraí, preciso confirmar aqui. Versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e o rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele tem uma visão de um varão com a característica da Macedônia, com a roupa, né, a vestimenta daquela região, pedindo que ele fosse para lá ajudá-los, pregar ali. E ele toma a direção, a palavra diz que no outro dia ele pega e vai navegar para Troade. Sem dúvida, sem pestanejar, aquele que sonha, aquele que recebe a visão convicto da parte de Deus, ele não fica duvidoso para nada. Acontece que os cristãos hoje não sonham mais ou não acreditam mais naquilo que Deus fala. Os cristãos hoje questionam as coisas que Deus mostra,
porque a sua natureza caída fica sempre questionando aquilo que procede de Deus e aquilo que é matematicamente viável. Sabe? Às vezes você vai ficar preso se você quiser trilhar esse caminho do que é racional e consciente e lógico. Deus hoje te convida a você confiar nele, a você andar sobre esse caminho de fé e deixar ele te mostrar aquilo que ele tem planejado para sua vida e deixar você trilhar um caminho do sobrenatural. Quando Deus falar com você, quando Deus mostrar a você, quando você tiver sonhos e visões da parte de Deus, amado, não há dúvida. Não fica dúvida. Eu não estou de forma alguma dizendo para você que todos os sonhos que você tem, que todas as sensações que você tem é uma revelação de Deus. E que Deus está falando com você, que você sonhou com o papagaio amarelo, que ele existe. Não, de nenhuma forma. Pelo contrário, o nosso coração é enganoso e às vezes ele nos confunde demais e quer projetar coisas que não pertencem a Deus. Sempre você precisa confrontar aquilo que você discerniu com a palavra de Deus. Se for contra a palavra de Deus, não provém de Deus, porque Deus jamais vai contra a sua própria natureza. Jamais Deus vai contra a sua própria palavra. Mas as pessoas hoje, elas simplesmente, em busca dessa espiritualidade materializada, que só busca o que é material, aquilo que é próspero, aquilo que é legal e o que tá na moda, né, do gospel, eles estão perdendo a essência daquilo que é divino, daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus falou com Joel e que Pedro vem depois e reitera, falando, olha, os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos servos e as vossas servas eu vou derramar o meu espírito sobre todos. Voltem a sonhar, voltem a me buscar, voltem a clamar a mim, porque os sonhos curam, os sonhos realmente fortalecem e nos deixam pessoas saudáveis espiritualmente. Não transforme tudo em revelação divina, porque não é todo sonho que é uma mensagem de Deus. Mas também não deixe de perceber quando ele fala com você e quando é presta atenção, meu filho, porque eu tô querendo falar com você no mistério. Porque o mistério de Deus é para agora, é para este tempo também. Deus não ficou limitado ao sobrenatural só no Antigo Testamento, não. Deus está pronto para derramar mais sobre mim e sobre você hoje. O resto, meu irmão, você vai aprender no trecho, eu vou aprender no trecho. Busca o seu tesouro nesta vida, nesta terra também. E eu sei que Deus vai fazer algo extraordinário no seu coração. Espero que essa palavra tenha chegado a você de uma forma abençoada. Ósculo Santo, Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Se foi bênção, deixa aqui a sua curtida, é importante. E comente aqui que vai ser bênção para mim, e eu tenho certeza que você só impulsiona o meu ministério e me deixa com o coração alegre. Deus te abençoe, até semana que vem, se Deus quiser.